Empresários apoiadores do presidente Jair Bolsonaro causou mais uma vez tensão entre os poderes da República. Alguns acusam o ministro do Supremo Tribunal Federal de praticar uma espécie de ativismo judicial. E para falar sobre essa reação ou essa relação entre o judiciário e o executivo, vamos entrevistar agora o jurista Ives Gandara Martins. Doutor Ives, bom dia, obrigado pela presença aqui, sempre bom ouvi-lo. Tudo bem, prazer em ouvi-lo, à disposição dos amigos. Doutor, essa operação foi muito criticada, por vários aspectos, O primeiro deles, por envolver pessoas que não têm foro perante o Supremo Tribunal Federal, empresários, cidadãos comuns, pessoas sem foro por prerrogativa de função, também pelo uso de mensagens que foram trocadas no âmbito privado, ou seja, não eram publicações feitas de forma aberta nas redes sociais, foram só mensagens trocadas em um grupo de WhatsApp, e também porque essas mensagens, por mais duras que fossem as palavras ali, a mensagem mais problemática, que causou o maior alvoroço, a maior repercussão, foi aquela que dizia que era melhor um golpe do que a volta do PT. Mas, por mais que houvesse esse teor, as mensagens não eram acompanhadas de indícios de que houvesse, na prática, a elaboração de um golpe de Estado, de que estivessem sendo adotadas providências práticas por esses empresários. Na opinião do senhor, doutor Ives, houve excessos por parte do ministro Alexandre de Moraes nesse caso? Veja, há um dado que me parece impressionante, é que eu participei de debates constituintes a convite dos constituintes em audiências públicas e ainda conversava há 3 dias atrás com o relator da Constituinte, o senador Bernardo Cabral. Nós estamos no mesmo conselho, a Confederação Nacional do Comércio, Conselho de Vontades, que, aliás, é presidido pelo Bernardo Cabral. Ele concordava com tudo que eu tinha dito, tanto na audiência pública junto ao Senado sobre ativismo judicial na terça-feira, quanto o que eu disse na Câmara dos Deputados na audiência pública de quarta-feira. Ele disse: Ives, eu estou inteiramente de acordo com você. Não é qualquer um, foi ele o relator da Constituinte, de todos os constituintes, aquele que, por votação dos constituintes, foi colocado com a incumbência de dar o texto final da Constituição Federal. E lá a liberdade de expressão é total. Veja, por exemplo, o seguinte: houve ontem uma busca e apreensão na casa do Sérgio Moro, pedido pelo PCB e pelo PT. O Partido Comunista Brasileiro, o próprio nome está dizendo comunista. De onde é que surge o comunismo? Do marxismo. O que é que o marxismo fez? Em todos os países marxistas, sempre foi implantar uma ditadura. E dentro do Brasil, nós aceitamos criar um partido cuja origem é sempre a ditadura, e todos os governos que foram sempre ter um partido comunista, um partido marxista, um partido que, pela teoria gramsciana, toma o poder democraticamente para depois transformar em uma ditadura, como acontece na Nicarágua, como acontece na Venezuela. O que vale dizer, e nós admitimos essa liberdade de expressão ao ponto de o partido entrar em juízo e conseguir que determinasse uma busca e apreensão para pegar material de propaganda que o doutor Sérgio Moro teria direito. O que vale dizer, a liberdade de expressão foi definida amplamente. O que não é possível é um abuso cujas ações permitidas são a ação de indenização por danos morais ou de denunciação caluniosa, mas nunca prisões anteriores, tomar uma série de medidas, como, enfim, tem sido tomado. Mas um ponto que tem sido pouco, Vitor, debatido, e esse me parece muito importante, o regimento interno feito pelo Supremo antes da Constituição declara no artigo 43 que nos crimes internos do prédio do Supremo Tribunal Federal eles podem tomar medidas de criminalização de quem violou a lei penal. E, se for externamente, há um inciso, o artigo 43, 44, 45, são 3 artigos, que permite o Supremo passar para o Ministério Público ou para os órgãos competentes. Isso é regimento feito pelo Supremo. O que ninguém coloca é o que está escrito no artigo 129 da Constituição, quando diz o seguinte: ação penal é competência privativa do Ministério Público.
O que vale dizer, só o Ministério Público pode dar início. Por exemplo, a advocacia, só o advogado é que pode defender. Se o cidadão não quiser ter defesa, o juiz é obrigado a nomear um advogado ativo ou um defensor público. E o Ministério Público, do outro lado, é aquele que pode acusar privativamente. Os constituintes fazem uma distinção entre privativo e exclusivo. Eu não faço, mas grande parte dos constituintes entende que são duas expressões completas. Na exclusividade, o poder que tem competência exclusiva não pode delegar. E na privativa, o poder que tem competência privativa pode delegar. Mas quem pode delegar é o poder. Não é o Supremo se auto-autorizar uma delegação que só poderia ter sido dada pelo Ministério Público. O que vale dizer, todas as ações iniciadas pelo Supremo, e que o Supremo diz, baseado no meu regimento interno antes da Constituição, que nós pomos acima da Constituição, e declara ser competência privativa do Ministério Público. Por essa razão, quando no inquérito fake news disse o Procurador-Geral da República que não deveria, entende, continuar, porque absolutamente não há nada, e um inquérito que está há 3 anos, um inquérito normalmente deve durar 30 dias, há 3 anos. Então, nós verificamos o seguinte, a Constituição dá uma competência privativa ao Ministério Público, e o Supremo, baseado num regimento interno feito por ele mesmo toma investigações, que são a base inicial para uma ação penal, a ação penal é só do Ministério Público, e toma todas as atitudes. Então, do ponto de vista constitucional, independente da admiração que eu tenho, dos livros que eu tenho escrito com o Alexandre, gosto muito do Alexandre, é um ministro, enfim, do ponto de vista doutrinador, tem um trabalho, uma obra sólida. Os comentários da Constituição dele têm em torno de 40 edições, mas do ponto de vista da atuação nesses casos, de manutenção 3 anos de um fake news, de não aceitar o Procurador-Geral da República pedindo o arquivamento, de mandar por mera manifestação, de ter proposto, e o pior, o Supremo tendo aceito uma prisão por uma manifestação de um deputado, por mais deslocada que fosse, condenando por mais de 80 anos por ter falado, que é a liberdade de expressão, que foi uma das grandes conquistas do Constituinte. Então, eu estou, na minha sensação de um velho constitucionalista, é de que a interpretação hoje dada pelo Supremo, quando o seu regimento acima da Constituição, cerceando a liberdade de expressão, permitindo em relação à esquerda que, por exemplo, haja um partido comunista que sempre, em todos os países do mundo, é para implantar, depois de entrar pela democracia, uma ditadura, sendo que isso é normal, e eu acho que é normal. Nós temos uma democracia, todos os pensamentos podem ser apresentados. Em relação à chamada ala conservadora, aqueles que pensam de forma diferente, que ainda acreditam na família, que acreditam em valores morais, etc., que são colocados como a base da sociedade, como está no artigo 226 da Constituição, dizendo que a família é a base da sociedade e o Estado tudo fará para protegê-la. É assim que está a redação do artigo 226. Eu discordo da orientação do Supremo e entendo que, efetivamente, nós estamos tendo uma democracia, não aquela que o Constituinte fez, que deu liberdade de expressão para todo mundo dizer o que bem entendesse, desde que não pegassem armas, mas, ao contrário, nós estamos tendo uma democracia que diz, pode-se dizer democraticamente o que nós, do Supremo Corte, entendemos que é a democracia. E estamos vivendo, efetivamente, a meu ver, um cerceamento de defesa, com todo o respeito que eu tenho aos ministros do Supremo, fazendo com que a democracia seja não o que os constituintes puseram na Constituição. Eu participei lá, sei, conversei com o Bernardo Cabral, o que eu estou dizendo, que os senhores perguntar ao relator da Constituição é exatamente o que ele pensa. Doutor. Mas o que ele está criando com uma nova doutrina. Praticamente, às vezes eu tenho a sensação que é uma nova Constituição que estão escrevendo, um novo Código Penal que estão escrevendo, vale dizer, a título de dar uma interpretação construtiva da Constituição, como eles denominam, no consequencialismo jurídico, nós estamos tendo uma reformulação daquilo que os constituintes fizeram.
E eu, que sou ainda aquele que acredita que, com todos os erros da Constituinte, com a adiposidade da Constituição, foi uma Constituição em que colocou-se como base fundamental direitos e garantias fundamentais. O artigo 5 é o mais importante da Constituição. E, de outro lado, a harmonia e independência de poderes, cada um com suas atribuições bem delimitadas da Constituição. Eu, enfim, com o respeito que eu tenho aos ministros, não concordo com a interpretação deles. Doutor Ives, vou passar aqui a palavra também ao Marcelo Rocha Monteiro, nosso comentarista. Nosso tempo está quase esgotado, então vou pedir, Marcelo, gentilmente que você seja bem objetivo na pergunta e ao doutor Ives também que seja breve aqui na resposta. Infelizmente, doutor, pela falta de tempo mesmo. Vai lá, Marcelo. É um prazer estar mais uma vez com o doutor Ives. Estivemos juntos na audiência pública na Câmara dos Deputados sobre ativismo judicial, sempre uma oportunidade para aprender com esse grande jurista. Doutor Ives, é o seguinte, existem coisas na atuação do Supremo que, para nós que somos da área, não é, são espantosas. Por exemplo, décadas de jurisprudência consolidada no sentido de que se o Procurador-Geral pede o arquivamento do inquérito, o Supremo tem que acatar. Não é? E, no entanto, nós vemos o ministro Alexandre de Moraes indeferindo esse pedido, que só é pedido formalmente, né? Na verdade, é uma decisão do Procurador-Geral. Além disso, nós vemos coisas que espantam até quem não é da nossa área. Por exemplo, o fundamento para uma das medidas, essa mencionada contra os empresários, né? Um dos fundamentos da periculosidade daquele grupo de conspiradores era que um deles, dono de um shopping center aqui no Rio, estava planejando distribuir bandeirinhas verde e amarelas no 7 de setembro. Quer dizer, uma coisa que chega a ser cômica. A que o senhor atribui esse desvio tão grande dos caminhos normais, básicos do direito na atuação do Supremo? Será que, em vez de aplicar o direito, será que o Supremo está se transformando num instrumento de fazer política? Eu tenho convencido, tenho dito isso. Nós temos hoje no Supremo Tribunal Federal uma tendência de intervenção política. Partidos da oposição, quando perdem eleições, votações no Congresso, correm ao Supremo para obter respaldo no Supremo. Eles têm interferido diretamente. Isso eu não tenho dúvida. Eles estão numa interpretação de atuar nos vácuos legislativos ou corrigir os rumos do Executivo, pensando que isso, a interpretação deles, é a função do Supremo como uma espécie de superpoder, aquele poder regulador de uma democracia no país. Mas o que me impressiona mais em relação a essa sua pergunta é no momento que se pede o arquivamento e no momento que se atribui aos empresários a possibilidade de golpe, eles sabem perfeitamente, todos sabem no Brasil, que não há possibilidade de golpe sem Forças Armadas. E o Supremo sabe que as Forças Armadas jamais fariam um golpe de Estado. Eu falo como professor emérito da Escola de Comando de Estado-Maior do Exército, há 33 anos eu leciono para quase todos os coronéis que vão se transformando. No fim do ano, eles serão ou escolhidos ou não para generais. Quase todos os generais do Brasil assistiram minhas aulas. Eu sei na hora dos debates nas aulas de direito constitucional, como nenhum deles tem mentalidade para golpe de Estado. Então se atribui, não sei quem levantou o problema de golpe de Estado, sabendo que as Forças Armadas são hoje escravas da Constituição, e a partir daí quem falar em golpe, e às vezes é mais força de expressão, como foi no caso dos empresários, sabe? Se ele for, seria melhor um golpe. Não é que eles iam dar um golpe, seria melhor um golpe, como quem dissesse, até um golpe seria preferível que a esquerda dominasse o país. É uma opinião deles. Agora, dizer que eles teriam forças para poder enfrentar as Forças Armadas, teriam que comprar tanques, ter soldados para vencer as Forças Armadas e dar um golpe, é delírio, não há possibilidade nenhuma. Por mais riqueza que estivesse, seria impossível vencer as Forças Armadas. As Forças Armadas não darão um golpe nenhum, basta dizer que nas eleições tem membros das Forças Armadas ao lado das urnas para colaborar com o Tribunal Superior Eleitoral, não para criticar. Então, a sensação que eu tenho é que essa atuação, mesmo que eu estou convencido que eles estão atuando, achando que isso é bem para o país, que é um problema de democracia no conceito deles, não foi o que foi aprovado na Constituinte. Eu posso dizer, porque eu participei e comentei a Constituição, Marcelo, você sabe, em 15 volumes, mais de 10 mil páginas, eu e o Celso Bastos, durante 10 anos.
Eu sei o que eles pensavam, vivi com eles. Então, a essa altura, eu tenho a impressão, desde que o Supremo deixou de ter aquela posição de ser o legislador negativo e não interferir no processo político, e se sentiram com a necessidade de interferir no processo político, nós estamos vivendo uma instabilidade jurídica, uma insegurança jurídica muito grande. E apesar da admiração, e sabe disso que eu tenho pelos ministros da Suprema Corte, livros escritos com eles, participar de banca de doutoramento, enfim, conferências, cursos, etc., eu estou convencido que eles estão trazendo uma insegurança jurídica muito grande para o país. Muito bem, ouvimos aqui no Jornal da Manhã o jurista Ives Gandra Martins. Mais uma vez, doutor Ives, muito obrigado pela entrevista. Sempre bom ouvi-lo. Um bom domingo por aí e até uma próxima. Mestre Marcelo, um grande abraço também. Vitor, até.